costumo brincar dizendo que existe uma Débora antes e outra depois de ser mãe. E eu acredito que todas nós somos assim, né? Depois da maternidade, a gente começa a se descobrir uma pessoa completamente diferente. Muitas até não se reconhecem mais e ficam um tempão lidando com aquele novo eu. Mas eu posso te dizer que eu gosto muito mais dessa daqui do que de quem eu era antes. Eu me tornei uma pessoa muito mais empática do que eu era. Por quê? Eu sou naturalmente uma pessoa prática. Eu gosto das coisas resolvidas. Nem sempre bem feitas, tá bom? Mas resolvidas. Eu não tenho muita paciência para enrolação. E era assim que eu olhava para as pessoas. Então, quando eu via alguém que, aos meus olhos, era uma pessoa enrolada, eu ficava completamente irritada. E na gestação, eu tive muitos sintomas. Foi uma gestação saudável, mas eu tive muitos sintomas. Eu passava muito mal, muita náusea e muita dificuldade mesmo. E quando as pessoas lidavam comigo daquele jeito, como se eu fosse mole, eu ficava completamente irritada. Porque eu queria que as pessoas entendessem que essa frase, gravidez não é doença, ela é ridícula. Porque por mais que não seja doença, a gente sente, a gente tem sintomas, a gente passa mal de verdade. E ali o meu olhar começou a mudar. Quando eu pude experimentar da minha impaciência. Meu filho nasceu. E eu que me achava muito bem resolvida, forte, uma mulher de fé. A primeira vez que meu filho adoeceu, ele tinha 2 meses. E o chão se abriu debaixo dos meus pés. E aí eu pude perceber que a minha confiança em Deus não era aquilo tudo que eu achava que era, né? O Senhor, desde então, ele começou a me forjar nessa área da saúde com relação ao meu filho, depois nasceu a minha filha também, a nível de confiança. Porque quando meu filho nasceu, quando ele veio para os meus braços ali na sala de parto, eu falei o seguinte: Caleb, você tem um dono, a sua vida pertence a Jesus. Eu jamais vou me esquecer dessa frase que eu falei para ele. Mas 2 meses depois eu estava surtada porque ele estava queimando de febre. Mas espera aí, e o dono da vida dele? Então eu comecei a olhar diferente para as pessoas, a acolher mais as pessoas e a auxiliá-las a vencer esses pecados, vencer essas dificuldades. Então, se nós colocarmos a nossa maternidade no lugar onde o Senhor, ele é o alvo, a gente para um pouco de olhar para o quanto ela é sacrificante apenas e a gente começa a olhar para ela como uma ótima oportunidade para que Cristo seja glorificado, para que Cristo seja forjado em nós. A maternidade é um lugar onde a gente tem certezas. Ela é um lugar onde a gente investe tudo e não recebe nenhum retorno. Porque esse negócio de que a maternidade dando retorno, gente, isso é conversa fora, a maternidade não tem retorno. Os nossos filhos não nos devem nada. Então eles não devem nos retornar aquilo que a gente investiu neles. Da onde vem o seu retorno? Vem de Cristo. E ele sendo aperfeiçoado em nós. Esse é o nosso retorno. Então, eu queria te convidar a não olhar para a maternidade tanto como um lugar de, ai, é muito cansativo, é muito difícil, eu não me reconheço mais, mas que bom. Que bom que eu não me reconheço mais, porque eu gosto muito mais dessa daqui do que daquela lá. Então, permita Cristo ser glorificado através da sua maternidade.